Quem vos fala sou eu, Micael Vinícius. Estou aqui novamente com mais um vídeo da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, refletindo na palavra do Senhor. Irmãos, me perdoem por ter um bom tempo que eu nunca mais coloquei vídeos. Só coloquei um, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero que os irmãos me perdoem. E sem mais delongas, eu quero ir ler a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos 13, versículo do 1 ao 4, louvado seja o nome de Jesus. Mas como eu falei, que antes de todo o vídeo eu queria orar 1 minuto, exaltado para todo sempre, para que o Senhor tome em direção desta palavra, para que alcance vários corações, exaltado para todo sempre. Você que está assistindo esse vídeo, oremos. Querido Deus e eterno Pai, meu Senhor amado, Papai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, por tudo aquilo, meu Pai, que fizemos que não foi do teu agrado, meu Pai. Meu Jesus, toma a direção desta palavra, toma a direção, meu Pai, desta pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai, para que venha, meu Pai, penetrar, meu Pai, como a tua palavra diz, que a tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisa da alma. Então assim eu creio que esta palavra vai chegar a muitos ouvidos, meu Pai, e muitos irão se submeter às autoridades, meu Senhor dos exércitos. Muitos irão dar ouvidos e muitos não irão dar ouvidos, louvado seja o nome de Jesus. E que o Senhor abençoe aquelas que derem ouvido à tua palavra e aqueles também que não derem ouvido. Toma a direção desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as famílias, meu Senhor dos exércitos. Abençoa cada um, meu Deus, e toma a direção deste vídeo para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Amém. A palavra do Senhor eu quero ler em Romanos 13, 1, 4. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, ela vai estar aparecendo aqui embaixo, louvado seja o nome de Jesus, para você acompanhar, que diz assim. O título é Submissão à Autoridade, que diz assim a palavra do Senhor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu falei, esta palavra tem como tema submissão à autoridade. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra ela é muito rica. Deus, com sua infinita autoridade e soberania, louvado seja o Todo-Poderoso, conforme Ele falava, e haja luz, aleluia, a luz ouvia. Por quê? Porque eram submissos a Deus. Tudo que tem neste mundo tem que ser submisso a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E Deus, com sua infinita autoridade, conforme ia falando, tudo iria se transformando, se formando, exaltado para todo sempre. Eu agradeço a Deus por mais um dia de eu estar aqui na presença do Rei, para louvar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, para dar glória. Então que essa palavra chegue aos ouvidos de muitos, exaltado para todos sempre, louvado seja o nome de Jesus. Eu queria dar 2 temas, 2 tipos de autoridade, que é a autoridade delegada por Deus e a autoridade direta por Deus, ou vice-versa, louvado seja o nome de Jesus. O que significa autoridade direta de Deus, exaltado para todos sempre. Tem várias formas de interpretarmos esta palavra, mas pela minha pequena interpretação, eu interpretei assim, exaltado para todos sempre. Como nós podemos ver, louvado seja o nome de Jesus, no primeiro versículo
que diz assim: porque não há autoridade que não venha de Deus, exaltado para todos sempre. Esta palavra está dizendo que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus, exaltado para todos sempre. Por mais que aquela pessoa esteja fazendo certo ou esteja fazendo errado, aquela autoridade, ela foi constituída por Deus, está lá porque Deus permitiu que ela fosse, exaltado para todos sempre. Ou seja, então não há autoridade nenhuma que não seja constituída por Deus. Tudo é permissão do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, exaltado para todos sempre. Como nós podemos ver também, a autoridade direta de Deus, ela é através da palavra do Senhor, é através da profecia do Senhor, uma autoridade direta de Deus, exaltado para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. A autoridade direta, ela está direta ao Senhor Deus, louvado seja o nome de Jesus. Está em se submeter à voz do Senhor, à palavra do Senhor, que é também uma autoridade direta, exaltado para todos sempre. Isso é se submeter à autoridade direta. E o que é autoridade delegada? A autoridade delegada é aquelas autoridades que o Senhor constitui, que o Senhor coloca lá, ou seja, o Senhor, o nosso pastor, eles são autoridade direta de Deus, coordenadores, dirigentes, serviço de orações e etc, várias outras coisas, tanto no nosso meio religioso, tanto no nosso meio, louvado seja o nome de Jesus, em casa, no nosso trabalho, em todo lugar, louvado seja o nome de Jesus. Existe autoridade delegadas por Deus, exaltado para todos sempre. Então, como nós podemos ver aqui, esta palavra nos ensina a ser submisso às autoridades de Deus. Por quê? Porque elas, muitas das vezes, muitos não gostam de obedecer às autoridades. Muitos gostam de desobedecer. Mas nesta palavra o Senhor nos ensina a obedecer às autoridades, por mais que ela esteja fazendo certo ou errado. Não cabe a nós, sejam minhas palavras, meter a colher, exaltado para todos sempre, porque aquela pessoa, por mais que esteja fazendo certo ou errado, cabe a Deus tomar uma providência. Por que você fala assim, Micael? Porque, exaltado para todos sempre, como nós podemos ver a autoridade de Saul e Davi. Saul, ele foi ungido do Senhor e Deus também ungiu a Davi. E por mais que Saul esteja fazendo certo ou errado, não coube a Davi meter a colher naquilo que o Senhor estava fazendo. Por quê? Porque tudo era permissão do Senhor. Davi, ele passou muito tempo para subir ao trono, para governar Israel, exaltado para todos sempre, porque Saul ainda estava no comando, Saul ainda estava lá. Por mais que ele estivesse fazendo certo ou errado, louvado seja o nome de Jesus, foi Deus que colocou aquela autoridade, e Davi, ele tinha que ser submisso à autoridade de Deus, exaltado para todos sempre. Nós podemos ver também que Davi, ele não queria nem tocar na orla de Saul, nem tocar em suas vestes, exaltado para todos sempre. Mas Saul, ele teve várias oportunidades para matar Saul e tomar posse do trono, mas só que ele não foi assim. Ele não foi, louvado seja o nome de Jesus, porque ele sabia que se ele tocasse, iria ser pior. Ele ia ser mais pior do que Saul estava fazendo, exaltado para todos sempre. Por isso que ele não tocou, ele respeitou, ele foi submisso à autoridade, exaltado para todos sempre. Ele se submeteu à autoridade direta de Deus e se submeteu à autoridade delegada, que era Saul, exaltado para todos sempre. Como nós podemos ver também um exemplo desses dois tipos de autoridade, Moisés, louvado seja o Todo-Poderoso, ele era submisso à autoridade delegada autoridade direta com Deus, ou seja, ele falava diretamente com Deus, exaltado para todos sempre, e as pessoas que ele liderava, mandavam, exaltado para todos sempre, eram submissos à autoridade delegada por Deus, que era Moisés. Eu, quando entendi esta palavra, eu li esta palavra, mas só que eu não estava muito entendendo. Aí o Senhor colocou no meu coração, se lembra de Moisés?
Aí eu entendi a palavra, louvado seja o nome de Jesus. Moisés, ele era sempre submisso à autoridade de Deus. E como diz aqui na palavra do Senhor, aquele que resiste à autoridade de Deus está resistindo ao próprio Deus, a ordenação do próprio Deus, exaltado para todo sempre. Como nós podemos ver também, muitas das vezes, aquelas pessoas, elas se rebelavam contra Moisés, falavam contra Moisés, como no vídeo anterior eu falei sobre a submissão de Arão e Miriam. Sedição, louvado seja o nome de Jesus. Eles falaram contra Moisés, contra a autoridade do Senhor. Então o Senhor, ele tomou uma providência, louvado seja o nome de Jesus, porque estavam falando contra Moisés. Aleluia, como diz na palavra, aquele que fala contra a autoridade está falando contra Deus, porque nós não estamos obedecendo a homem, a carne, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos obedecendo a autoridade de Deus que está naquele homem, louvado seja o nome de Jesus, não ao homem carne, mas assim a autoridade de Deus que está naquele homem. Entenda, por favor, a ser submissos às autoridades, louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando, muitas das vezes aquelas pessoas, elas falavam contra Moisés e desobedeciam a Moisés, e então na mesma hora o Senhor tomava uma providência com aquele povo, porque muitas das vezes o Senhor mandava pragas, mandava várias coisas, e muitos iriam morrendo e ficando para trás, exaltado para todos sempre, porque muitas das vezes eles não obedeciam a Moisés, falavam contra Moisés. Aleluia. Eu estava lendo o livro de Números, e o povo, louvado seja o nome de Jesus, murmurava todo o tempo. Aleluia. Quando estava na comida, estava glorificando a Deus, exaltado para todos. Mas quando acabava, já começava a murmurar. Era melhor a gente estar no Egito, que lá no Egito nós não passaríamos fome, não passaria sede, exaltado para todos sempre. Sempre murmurando, sempre falando mal. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado para todos sempre. Mas como vocês podem ver também, aqueles que foram, aleluia, muitos morreram, muitos ficaram para trás, eram muitas pessoas mesmo, muitas mesmo, exaltado para todos sempre, louvado seja o nome de Jesus. E muitos também herdaram a terra prometida, aqueles que eram submissos à autoridade de Moisés e à autoridade de Josué, exaltado para todos sempre. Mais à frente, exaltado para o nome de Jesus. E então, estão entendendo? A obedecer à autoridade de Deus, muitas das vezes as pessoas desobedecem às autoridades constituídas por Deus, por simplesmente dizerem, aquela pessoa, ela faz isso, ela faz aquilo, e eu dou o dízimo certinho, faço isso certinho, oro, e o Senhor não me colocou, louvado seja o nome de Jesus, então eu não vou ser submissa a ela, eu não vou obedecer àquela pessoa, porque era para mim estar ali, e não aquela pessoa estar. Por quê? Porque eu faço tudo certinho, aquela pessoa só vez fazendo coisa errada, mas Deus escolheu aquela pessoa, Deus colocou aquela pessoa lá, então você tem que ser submisso àquela pessoa que Deus colocou. Se Deus não te colocou, Ele sabe de todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, tudo tem o seu tempo, louvado seja o nome de Jesus, tudo tem o seu tempo, exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Muitas pessoas acabam a não obedecer por causa dessa situação também. Muitos não obedecem aos pastores, muitos não obedecem aos coordenadores, muitos gostam de afrontar a autoridade, e sempre essas pessoas que gostam de afrontar, que gostam de bater de frente, que gostam de fazer coisas erradas para ver se consegue se gloriar para aquela pessoa, para si próprio, louvado seja o nome de Jesus, acabam se dando mal, exaltado para todo sempre, pois, exaltado o nome de Jesus, o Senhor toma uma providência. Louvado seja o Todo-Poderoso. Então que nós venhamos aprender a ser submissas às autoridades, que nós venhamos, exaltado para todo sempre, obedecer à autoridade delegada por Deus e à autoridade direta com Deus, aleluia, obedecer a sua palavra, porque o que mais tem neste mundo é muitos lerem a palavra, louvado seja o nome de Jesus. O que mais tem também neste mundo é muitos
vê a pregação, vê alguém pregando, fala com a pessoa e a pessoa não dá ouvido, ou seja, louvado seja o nome de Jesus. E sempre acontece algo com aquela pessoa que não dá ouvido. Louvado seja o nome de Jesus, que nós viemos aprender a obedecer mais, a obedecer em casa, que também é em casa que se começa a obedecer, porque se não obedecermos em casa, não vamos também obedecer na igreja, no lugar que estamos, no trabalho, em lugar nenhum. Aleluia, porque tudo se começa de casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que nós viemos dar ouvidos, aleluia, aquelas pessoas que vêm com um conselho bom para nós, para nos ensinar, aleluia, a palavra do Senhor, que nós viemos dar ouvido à palavra de Deus, que nós venhamos ser submissos às autoridades constituídas, delegadas e às autoridades diretas de Deus. E que Deus abençoe a você e que você possa ter entendido. Então, irmãos, eu peço a vocês que dê um like nesse vídeo, curtam, compartilhem. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não estou aqui para ser famoso, eu estou aqui para transmitir a palavra do Senhor. E como nós podemos ver, os tempos estão cada vez piores, aleluia, mas o Senhor, Ele nunca muda, a sua palavra, ela nunca muda, e a sua palavra ainda irá chegar a vários corações neste mundo, nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que chegue a várias pessoas, para que essas pessoas que ouçam possam ser submissas às autoridades de Deus. Que o Senhor abençoe a sua família e a você, e obrigado por tudo. Obrigado, meu Pai, por estar aqui mais uma vez. Amém. Deus abençoe.